acredita em excesso ou a operação é justificada nos moldes que ela foi deflagrada hoje? Professora, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agora há pouco, a decisão de Alexandre de Moraes se tornou pública, né? Não há mais sigilo, e nós pudemos acompanhar a justificação e a fundamentação dessa decisão. Bom, o que consta lá é que não é algo simples, né? Uma rasura numa carteira de vacinação. O que consta na decisão é de que parece, há uma hipótese, ao menos, explorada pela Polícia Federal, de que foi criada uma organização criminosa com o objetivo específico de fraudar dados do Sistema Único de Saúde e dentre esses dados, em particular, dados relativos à vacinação. Não é algo que a gente pode chamar de uma anedota, né? A gente está falando de uma pandemia de grandes proporções, de fato, que gerou uma emergência de saúde pública internacional, que levou a vida de muita gente e que teve, querendo ou não, uma das principais medidas de contenção sabotada por dentro do governo federal e em razão, né, da obtenção de benefícios do governo federal. Então, a decisão mostra que, de fato, há uma gravidade nesses fatos relatados, são informações que foram descobertas a partir de uma outra investigação sobre também a violação de sigilo de investigações no âmbito eleitoral e que levam agora o Alexandre de Moraes a adotar algumas medidas, né, como a busca e apreensão, a determinação de depoimento e agora, né, a apreensão aí de aparelhos celulares. Especificamente, a prisão está justificada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão da possibilidade, vamos dizer assim, de fraude e destruição de provas, né? Então, essa é a fundamentação usada por Alexandre de Moraes. Mas é bom deixar ressaltado que a gente está falando, pelo menos no que está na decisão, de algo muito grave, né? De algo que, no âmbito de uma pandemia, que afetou a todas e todos nós, de que houve aí uma turma para boicotar uma das medidas de controle sanitárias que estavam previstas. Professora, boa noite. Né? Só para entender uma coisa, Luísa. É claro, você acho que expôs bem a gravidade dessa situação, que não é simplesmente uma assinaturazinha, um carimbo numa carteira. Né? Basicamente, o que você colocou é que você tinha um país inteiro, milhões de pessoas que também queriam sair, queriam viajar, queriam ir para se deslocar, mas para isso elas precisavam passar por uma fila, tomar a vacina para poder assim entrar em outros países, porque os Estados Unidos, por exemplo, demandavam isso, e também para voltar ao Brasil, porque o Brasil também demandava ou teste ou vacina. Então, o que acontece é que nesse caso, mais do que simplesmente uma questão mas tem a ver com ele, é uma questão pontual, não tem a ver com ele. Ele estava colocando em risco a saúde pública no Brasil, no avião, nos Estados Unidos, porque ele dizia que estava vacinado. O pessoal acreditava, o pessoal de fora do Brasil acreditava nisso, mas na verdade não estava. E ele utilizou-se da estrutura do poder público no Brasil para benefício próprio. Ou seja, ele manipulou a estrutura do Estado brasileiro para os seus próprios interesses. É isso, né? É exatamente isso, Leonardo, e não só para benefício próprio, mas também para benefício daqueles que estão próximos do poder, né? O que a investigação revela é que isso não aconteceu apenas com o registro de Bolsonaro e eventualmente de sua filha, mas com o Cid, com sua esposa e sabe-se lá com mais quem que agora vai se buscar, né, de descobrir com o aprofundamento das investigações. Então, a gente está falando, sim, né, de uma instrumentalização do Estado brasileiro para benefício próprio. O fato, de fato, né, da Covid rapidamente ter tido uma vacina e não ter sido mortal e fatal na maior parte dos casos, não retira a importância de que você tenha a capacidade de adotar essas medidas sanitárias de prevenção.
Vamos supor que a gente estivesse falando de uma pandemia mais grave ainda do que essa, que matasse mais do que 700 mil pessoas, como a gente viu aqui no Brasil, que incapacitasse muita gente e que, no limite, tivesse ali a cúpula do poder fraudando as medidas sanitárias para poder viajar sem precisar apresentar um documento. Olha, é algo gravíssimo que acontece, mas, infelizmente, é só um retrato do despautério que foi a condução da pandemia aqui no Brasil.